boa nem ruim. Quem é bom ou ruim é a população dela, verdade? Às vezes a gente vai passear, nós vamos fazer turismo numa cidade, as pessoas param o carro para o pedestre passar, você não encontra lixo na rua, tudo organizado. Não, aí a gente fala, cheio de árvores, né? Aquela sombra que protege o asfalto, que dá aquela sensação térmica agradável, protege a pele, não tem muito ruído, muito barulho. O que a gente fala? Essa cidade é boa, mas quem que é bom? Os habitantes, os moradores. Aí você vai em outros lugares que as pessoas gritam uma com a outra, se bate, se xinga, não respeita as leis de trânsito. E aí então o que nós vamos falar? Que a cidade é ruim? Os habitantes, né, os moradores dela não têm as mesmas qualidades. E então é isso que Jesus fala: as leis de Deus é para ser vivida. Quando a terra viver, seja os desencarnados, porque os desencarnados também continuam sendo igual eles foram aqui. Se eles eram bons, eles continuam sendo bons. Se eles eram ruins, eles continuam sendo ruins. Então, na medida que eles melhorarem, o planeta também vai melhorar, vai mudar. A organização da sociedade vai mudar. Esse período que nós estamos vivendo, nós estamos já finalizando nosso estudo, esse período que nós estamos vivendo é um período que já estava sendo anunciado há muito tempo. Todas as religiões sabiam o que ia acontecer, né? Seria o apocalipse, final de um tempo para o início do outro. O que é o apocalipse? A revelação. O apocalipse não é destruição planetária, é uma revelação, uma mudança de geração. Uma geração morre para uma outra geração nascer. Mas através só da pandemia? Não, isso aqui é só o comecinho. Esse é só o começo da mudança, da transformação. O que virá depois de tudo que nós vamos passar é muito bom. Mas enquanto isso não aconteça, né, nós ainda teremos que preparar o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa coragem. Aqui nós só vamos fazer uma leitura para mostrar como é que o Emmanuel, né, conseguiu tirar do Evangelho um pensamento e trazer ele para o dia a dia, para as nossas vidas. Eu vou pegar só um no capítulo 5, versículo 17, para ilustrar o versículo 17. Eu vou pegar só um do 18, do capítulo 5, do versículo 18. Mas neste livro aqui, o Evangelho segundo Mateus, neste livro, está reunido, por exemplo, tudo que o Emmanuel escreveu sobre o versículo 17 do capítulo 5. Aí eles reuniram aqui. Nesse caso aqui nosso, tem um texto, 2, 3 textos, 4 textos do versículo 17. Do versículo 18, tem um texto, 2 textos, não, um texto só. Quer dizer que ele ia aleatoriamente escrevendo cada vez que ele se manifestava, em épocas diferentes, com Chico, e depois houve essa organização. Do versículo 17, para a gente poder estar encerrando: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Lei e vida. Não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a supunhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade no mundo não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham, nem teu caminho, considerando que de criatura para criatura difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidade o tempo dos teus irmãos, porque toda hora é agente sagrada nos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos todos nós com que instrumentos de amor
a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que reteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem às estruturas e direções que variam ao infinito. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente: não matarás. Esse texto ele está no livro Ceifa de Luz da Federação Espírita, no capítulo 25. Eu vou pegar para ilustrar o versículo 18. O versículo 18, que está aqui no capítulo 1, do Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec selecionou para começar esse capítulo 1, eu não vim destruir a lei, esses dois versículos, 17 e 18. E o 18, ele é: pois, amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um jota ou traço da lei, até que tudo se realize. Na presença do Cristo, a ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. Observou a escravidão do homem pelo próprio homem e dignificou o trabalho através das leis compassivas e justas. Reconheceu o martírio social da mulher que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro e conferiu-lhe acesso às universidades e profissões. Inventariou os desastres morais no analfabetismo e criou a grande imprensa. Viu que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva pela própria sustentação, e deu-lhe a força motriz. Examinou o insulamento dos cegos e administrou-lhes instrução adequada. Catalogou os delinquentes por enfermos mentais e, tanto quanto possível, transformou as prisões em penitenciárias escolas. Comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina. Emocionou-se perante os feridos e doentes desesperados e inventou a anestesia. Anotou os prejuízos da solidão e construiu máquinas poderosas que interligasse os continentes. Analisou o desentendimento sistemático que oprimia as nações e ofereceu-lhes o correio, o telégrafo, o rádio, a televisão, que a aproximam na direção de um mundo só. Entretanto, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje, como enxameavam na terra de ontem. Articulam-se em todas as formas e despontam de todas as direções. Perderam o emprego que lhes garantia estabilidade familiar e desorientam-se, abatidos, à procura do pão. Foram despejados do teto, hipotecado a solução, e constringentes necessitados e vagueiam sem rumo. Encontram-se despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros e abeiram-se do suicídio. Caíram em perigosos conflitos da consciência e aguardam leve sorriso que os reconforte. Envelheceram, sacrificado pelas exigências de filhos queridos que lhe renegaram a convivência nos dias da provação e amargam doloroso abandono. Adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para os azares da mendicância. Transviaram-se no pretério e renasceram, trazendo no próprio corpo os sinais aflitivos das culpas que resgatam pedindo cooperação. Despediram-se dos que mais amavam no frio portal do túmulo e carregam os últimos sonhos da existência cadaverizados no esquife do próprio peito. Abraçaram tarefas de bondade e ternura e são mulheres supliciadas de fadiga e de pranto, conduzindo os filhinhos que alimentam à custa das próprias lágrimas. Gemem,
discretos, e surgem na forma de crianças desprezadas, à maneira de flores que a ventania quebrou, desapiedada no instante do amanhecer. Para eles, os que tombaram o sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade e, proclamando as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filhos do coração. Companheiro da terra, quando estendas uma palavra consoladora, ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, está diante deles, na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor que se derrama sublime da ciência de Deus. E esse texto está no Reformador, é num jornal espírita, né? Foi publicado em janeiro de 1963, na página 21. E assim nós vamos encerrando o nosso primeiro estudo dessa temporada, que, se Deus quiser, vai passar rápido, verdade? Vamos fazer a prece de encerramento. Vocês querem colocar alguma coisa, alguma opinião, falar algo? Querem colocar o nome de alguém para fazer a prece? Senhor Jesus, na sua presença, nós nos despedimos dessa reunião, mas querendo muito que as energias, as vibrações, esse sentimento de proteção, de força, de comunhão com tudo aquilo que é mais sagrado, que é divino, que coloca sobre os nossos olhos lentes diferentes, a enxergar com mais profundidade o sentido da própria vida, da nossa existência, do trabalho que nós estamos realizando na Terra e desse momento tão especial que nela se apresenta. Nós queremos que tudo isso seja luz, para que no momento de dificuldade tenhamos a solução, no momento do desespero, da angústia, nós tenhamos suporte, as colunas, as pilastras, para suportar as pressões e as provas. Estamos felizes porque nos deu saúde para retornar a esta casa que a tantos tem assistido no decorrer desses anos, dessas décadas de trabalho. Quanto ensinamento, quantas palavras saíram das bocas dos palestrantes inspirados pelos benfeitores, dos coordenadores de estudos que se dedicam a pesquisar, a organizar e entregar de uma forma mais facilitada aos estudantes, aos aprendizes da doutrina dos Espíritos. E a caridade, que aqui como uma chama acende, tornando os corações preparados para amar e ser amado, para receber e para doar-se de si mesmo, colaborando com Deus, sendo co-criador, mesmo que em plano menor, para ajudar a transformar este num planeta melhor, mais justo, igualitário, onde todos tenham condições de viver dignamente, de evoluir, de prosperar, de colocar os seus melhores sonhos em transformá-los em realidade, concretizá-los. Nós pedimos, Senhor, que a sua presença se faça, porque tu és um sol de maior grandeza e os seus raios alcançam toda a terra, queimando os vírus, as bactérias, os vermes, os protozoários, mas também promovendo transformação na mente, que é a matriz, que é a fonte criadora, porque as mentes, seja de espíritos encarnados ou desencarnados, modificando,
de dentro de si, vão plasmar, vão externar a beleza, a doçura, a afabilidade, o equilíbrio, a prosperidade, a saúde, a paz, e farão nascer uma terra nova. Os bons herdarão a terra. Serão salvos aqueles que persistirem até o fim. É a mensagem evangélica que carregamos conosco e que nos dias atuais tão bem nós conseguimos compreender o seu significado. Permita que as falanges, médicos espirituais de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier, os nossos guias da nossa encarnação, da nossa mediunidade, os trabalhadores desta casa, possam levar a todos os que sofrem o lenitivo, o refrigério para a alma, o bálsamo, que alivia as dores físicas e as dores morais. Nós oramos, Senhor, pelos nossos lares, pelos familiares que lá estão, que tenham firmeza, que consigam passar por essa fase com equilíbrio, com otimismo, com fé, com esperança, com amor, com paciência, protegidos. Mas também oramos pelos lares do mundo inteiro, oramos pelos hospitais, pelos profissionais da saúde. Luz os alcance nesse instante e faça vibrar os seus corpos. Os pacientes que estão nos corredores, que estão nos leitos, nas UTIs, e aqueles ainda que nem atendimento médico receberam. Os que choram de dia, os que não dormem de noite, aqueles que estão nas camas, nos leitos, na sua própria casa, que uma onda positiva, uma nuvem de uma energia refrescante possa se esparramar por toda a terra e alcançar principalmente os que mais sofrem. Oramos, Senhor, por aqueles que desencarnaram motivados pela pandemia, pelo Covid-19, mas tantos outros que estão agora retornando ao mundo espiritual por causas diversas, nessa transição constante, permanente, nesse remexer do ir e voltar, do progredir sempre, sem cessar. Oramos pelos espíritos perturbadores, pelos obsessores, pelos perseguidores, pelos espíritos endurecidos, que uma gota de amor possa corroer todo esse paredão, esse granito, essa dureza, essa frieza, possa tocar a parte mais divina, mais sagrada de cada um, e eles consigam se converter, não a uma religião, mas se converter à verdadeira vida, a vida de Deus, a vida que traz abundância, que traz uma alegria que as coisas da terra não podem oferecer. Pedimos bênçãos a esta casa, o apóstolo Mateus, e também pedimos bênçãos e proteção à casa da prece Luiz Elzo Bolsoni, no bairro de São Miguel, e todos os seus trabalhos sejam fortalecidos, todas as suas colunas, todos os seus trabalhadores, e que nós saiamos dessa fase mais forte, mais preparados, mais sábios para saber valorizar o que tem valor, para não perder tempo nem energia, nem nos desgastar com aquilo que não é importante. Que o nosso orgulho, que o nosso egoísmo, a vaidade, as chagas que nos acompanham, sejam todas curadas, e que possa brotar de dentro de nós o amor e a humildade, entendendo a humildade como a compreensão que tudo é de Deus, e que Ele nos deu uma oportunidade de administrar algumas coisas, mas que um dia nós deveremos devolvê-las a Ele e prestar conta de tudo aquilo que nos foi concedido provisoriamente. Queremos agradecer aos Espíritos que estão aqui conosco, que nos estão dando as suas ideias, as suas energias, estão acendendo
em nosso ser, esse fortalecimento, essa coragem, aquecendo a nossa caridade, para que nós possamos testemunhar lá fora tudo aquilo que nós estamos tendo a oportunidade de aprender aqui dentro, no templo, na casa, fazendo então a ponte entre o templo e a oficina, a religião e a nossa própria vida, como filhos, irmãos, como familiares e profissionais, como moradores de uma cidade, de um bairro, de um quarteirão. Deus nos abençoe grandiosamente, grandiosamente a vida de todos os que estão em tratamento nessa casa e que estão fisicamente impedidos de aqui chegar. Os que estão passando pelo trabalho mediúnico, os que estão passando pelo trabalho de passe, de fluidoterapia, de orientação, de assistência as mais variadas. Deus abençoe a cada um deles e Jesus, o médico das almas, possa cuidar desses nossos irmãozinhos. Por mais esse dia, Senhor, por mais essa noite e por essa reunião, nós te agradecemos. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus.